Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Ruth, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. Há 31 anos, queridos, pela misericórdia do Senhor, eu sou pregador do Evangelho. E todas as vezes que eu assumo o púlpito, é com temor e tremor. As pernas tremem. Diz a palavra do Senhor, Ruth, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Diz a eterna palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos diante de Ti e já temos louvado o Teu nome, Senhor. Já temos Te servido nesta noite de diversas formas. Mas eis que o nosso coração anela por Tua palavra. Eis que o nosso coração precisa, Senhor, da bússola que é a Tua palavra, e que o Senhor possa nos conduzir nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro. Tu és o Deus que se revela e que revela a Tua vontade. E assim, Senhor, cônscio da Tua presença, do Teu amor, me submeto a Ti, assumindo a minha pequenez diante da Tua grandiosidade e crendo que o Senhor está aqui e falará com Teu povo, mercê de Tua palavra. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Yahvé, o restaurador de vidas. O restaurador de vidas. O que você faria, pai, e você, mãe, se eu acordar bem cedo, como de costume, você fosse à padaria para comprar pão, para preparar o café da manhã para os seus filhos, e ao chegar à padaria, não sentisse aquele cheirinho característico do pão que acabou de ser assado? Por que não havia pão? E ao perguntar, será que o padeiro faltou? Não, não é isto. Não há farinha de trigo, não há como fazer pão. Então você resolve, vai ao mercado. E chegando ali no mercado, percebe que as prateleiras estão todas vazias. Não foi greve dos caminhoneiros. Mas o Senhor não abençoou a terra, que em consequência não produziu o seu fruto. O relato bíblico de hoje, queridos, é o relato da história real da família que resolve sair de Belém por causa da fome, a família de Elimeleque. A palavra Belém é formada por 2 expressões hebraicas, Bet e Helen, que significa casa do pão. Algo estranho estava acontecendo porque o que todos esperamos é que haja pão na casa do pão, mas em Belém não havia pão. O enredo bíblico acontece no tempo dos juízes. Os grandes líderes, Moisés e seu sucessor Josué, já estavam mortos. A geração de conquistadores também, que é a geração depois de Josué, também já havia morrido. E uma nova geração que não conhecia a Deus tomou o seu lugar. O contexto da época é apresentado em Juízes, no capítulo 2, versículos 12 a 18. E você pode acompanhar comigo. Juízes, capítulo 2, versículos 12 a 18. Que diz: Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão de seus espoliadores, que os pilharam,
e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Fazendo parêntese, a expressão grande aperto nos remota ao Egito. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, lugar de aperto. O povo saiu do Egito e estava sendo apertado na terra de Canaã, a terra que deveria manar leite e mel, por causa da idolatria. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes os seus gemidos por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Entendam, queridos, Israel vivia um ciclo de queda espiritual, castigo de Deus por meio dos povos hostis, arrependimento, busca de perdão. Então o Senhor levantava um juiz que os livrava dos seus inimigos, porque o Senhor, mesmo com toda a situação de idolatria do povo, o Senhor amava o seu povo. O resumo do livro de Juízes está no último versículo, ou seja, capítulo 21, versículo 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso me lembra particularmente uma expressão de Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, onde ele diz: se Deus não existisse, tudo seria permitido. E era assim o contexto daquela época. E eis aí, queridos irmãos, a resposta da fome de Belém, da fome em Israel. Eis aí porque na casa do pão não havia pão. Entendam, a história de Elimeleque e de sua família, de acordo com alguns comentaristas, ocorreu no século XII, aproximadamente, e provavelmente nos dias de Jefté e Sansão, quando foram levantados como juízes. Perceba que esta é uma daquelas histórias bíblicas, e repare bem nisto, que os nomes dos lugares e das pessoas lançam luzes sobre o texto bíblico e nos fazem entender a situação vivida. Se Belém significava a casa do pão, Moabe significava a casa de um pai. Resta saber, todavia, quem era esse pai. Os moabitas eram um povo idólatra, politeísta, mas sua principal divindade era Camus, uma estátua horrível, com um corpo de homem, cabeça de touro, com chifres grandes e afiados. Era o deus da guerra dos moabitas, e seu culto exigia sacrifícios humanos. Os moabitas e os amonitas eram povos amaldiçoados por Deus, porque diz a Bíblia que não socorreram Israel quando ele saiu do Egito, não deu pão, não deu água. Deuteronômio, no capítulo 23, versículos 3 e 4, vai dizer: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, queridos? A história de Elimeleque e de sua família tinha tudo para dar errado. Tudo. Deixaram a presença do Senhor, deixaram a casa do Senhor. E hoje, queridos, nós queremos, à luz desse texto bíblico, aprender algumas verdades que a palavra do Senhor nos apresenta sobre as tragédias da vida, mas também sobre a restauração do Senhor. Primeira verdade: cuidado com as decisões, porque elas poderão custar muito caro. Cuidado. O mundo moderno buscou retirar o fator espiritual da vida humana, buscando respostas na ciência e na tecnologia, todavia falhou.
Depois veio o mundo pós-moderno, com toda essa influência, que até reservou um certo lugar para o fator espiritual, desde que permanecesse no âmbito da vida privada de cada um, e não no coletivo. Dar importância ou não às coisas espirituais, eis a questão para o mundo de nosso tempo. Talvez Elimeleque não tenha dado tanta importância às coisas espirituais. E neste aspecto nós temos muitas coisas a aprender com Elimeleque. Aprender a não fazer. Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, sujeitou a sua família a um povo estranho, com costumes estranhos, com deuses estranhos. Submeteu sua família a um povo amaldiçoado por Deus. Elimeleque tinha Deus no nome, mas eu fico me perguntando se de fato ele teria Deus no seu coração. Elimeleque entendeu que sujeitar sua família àquela cultura pecaminosa não traria consequência nenhuma. Lê do engano. Elimeleque levou sua esposa e seus 2 filhos para habitarem na terra de Moabe. Sua esposa se chamava Noemi, cujo nome significa amável, agradável. E seus filhos, Malom e Quilion. Se você, esposa, está procurando um nome bíblico para os seus filhos, por favor, não coloque esses nomes, por favor. Malom significa doente e triste. E Quilion significa doente e fraco. Nomes que apontavam para a realidade espiritual de Israel. Vejam, queridos, uma vida doente, triste e fraca, porque haviam se afastado de Yahvé para seguirem aos deuses pagãos. Longe de Deus só há doença, longe de Deus só há fraqueza, longe de Deus só há tristeza. E se alguém, porventura, nessa noite está afastado dos caminhos do Senhor, este é o tempo de retornar. Louvado seja o Senhor. Repare agora, queridos, no versículo 2, a expressão ficaram ali na terra de Moabe, no final do versículo 2. O ficaram ali durou quase 10 anos. Dá para entendermos uma situação como esta? Imagine quantas coisas essa família passou no meio de um povo idólatra. Quantas coisas viu. Elimeleque tinha Deus no seu nome, mas sua atitude demonstrava desconfiança em Deus, a ponto de levar sua família para longe da terra de Deus. Belém ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, onde estava o templo e o culto a Yahvé. Mas ele se afasta. Belém, ainda que passasse por um momento difícil por causa do castigo de Yahvé, mas ali era o lugar para onde se está com segurança. Belém produzia principalmente trigo e uva. E isso tem que falar muito ao nosso coração. O que sem dúvida aponta para o pão e para o vinho, que 1.200 anos depois seriam utilizados por Jesus Cristo na instituição da ceia para a celebração da sua morte e ressurreição. Não pense diferente, querido. Tudo está conectado. Amém? Tudo. A história da sua vida está conectada à história da redenção. Não pense diferente. Tudo faz sentido. Tudo se encaixa. As peças desse quebra-cabeça enorme vão se encaixando e vão se moldando e formando um lindo mosaico preparado por Deus. E a distância de Moabe, será que era grande? Se Jerusalém ficava a 8 quilômetros? Dependendo do lugar que Elimeleque instalou sua família, a distância podia ser entre 110 a 160 quilômetros. Pouca distância para os nossos dias, claro, com certeza. E também pouca distância para o perigo. Você levaria a sua família para habitar numa cidade que sacrifica pessoas num culto pagão? Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez alguém naquele lugar cismasse com você e resolvesse fazer o sacrifício da sua vida a Camus. Ou talvez alguém como Jefté que faz um voto para o outro cumprir. E na sequência a palavra do Senhor diz que morre Elimeleque. E qual foi o resultado da sua desventura? Os 2 filhos, o Malom e Quilion, o doente fraco e o doente triste, cresceram e se casaram com moabitas. E é claro que eu não preciso dizer que o Senhor condena o casamento misto. Amém? Ou será que alguém tem dúvida? Agora, Noemi, que dantes era amável e agradável, conhece a amargura de vida.
E a viúva de Elimeleque, então, tinha agora consigo 2 outras viúvas, porque Malom e Quilion morrem. Tudo isso por causa de uma única decisão. A tragédia sobreveio àquela família. Cuidado, pais. Cuidado. Cuidado com suas escolhas. Cuidado porque, enquanto todos dizem que a cultura secular não traz implicações para a vida espiritual, precisamos saber que vivemos sim num mundo espiritual. Que tudo está interligado. Que não adianta dar de ombros e dizer que tanto faz, porque não é assim. Cuidado. Cuidado, pais, porque pessoas podem estar influenciando seus filhos para se afastarem da presença do Senhor. Cuidado, pais. Cuidado, porque um dos grandes enganos fomentados por Satanás é fazer com que todos pensem que não há perigo espiritual em nada, e até mesmo que Satanás não existe. Aliás, essa é sua grande artimanha, levar pessoas a acreditar que ele não existe. Cuidado, pais, porque a pior decisão que um pai pode tomar, que uma mãe pode tomar, é afastar a sua família da casa do Senhor. Valorize a igreja, valorize a escola bíblica dominical, valorize os cultos, valorize a comunhão dos santos. É aqui que nós recebemos os meios de graça, que por meio da graça do Senhor, a nossa fé é fortalecida. Cuidado, pais, porque a doença, a fraqueza e a tristeza espirituais são sinais de que você possa estar se distanciando de Jesus. Olhe para a sua vida, faça um autoexame. Cuidado, pais, porque ao lado de Elimeleque você possa estar vivendo uma vida cristã apenas nominal. Deus pode estar no seu nome, mas não no seu coração. Cuidado. Agora alguém pode fazer uma pergunta, pastor, então como nós podemos decidir alguma coisa? Como podemos tomar boas decisões? Eu quero te dar 2 versículos para isto. Eu quero que você guarde no seu coração, e se você for um glosador como eu, que vai lendo a Bíblia e anotando do lado, faça isso também, da importância desses textos. O primeiro está no Salmo 25, versículo 12. Diz a palavra: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, busque do Senhor, que o Senhor vai te dar resposta. Amém? Segundo versículo, está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fossem chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se não tem paz, não decida. Se não há paz, não decida. Se não há direção do Senhor, não decida. Em nome de Jesus, não decida. E maridos, ouçam as suas esposas. Todas as vezes que eu não ouvi a minha amada esposa, eu sofri. Ser inteligente é aprender com o erro dos outros. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas voltemos ao texto de Ruth. Será que Deus havia se esquecido daquela família? Será que não haveria perdão para eles? Será que o erro havia sido tão grande que não haveria possibilidade de conserto? E a resposta é um sonoro não. A história do cristianismo é a história do Deus que cuida de nós apesar de nós mesmos, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas péssimas decisões. A história do cristianismo é a história de recomeços. Louvado seja o Senhor por isto. Se não fosse Deus consertando nossos erros, estaríamos perdidos. É Deus, queridos. Glória ao Senhor em todo o tempo, que somente Ele pode nos ajudar. Segunda verdade, não se esqueça que na hora da sua dor, Deus cuidará de você. Amém? Ruth, no capítulo 1, versículo 6, diz: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vocês se lembram do ciclo que eu falei há pouco? Pecado de idolatria, arrependimento, clamor e socorro divino? Pois é. O Senhor voltou a abençoar a terra e a casa do pão voltou a ter pão.
Como é bom pão fresquinho, né, queridos? Coisa linda. Então, Noemi começou sua peregrinação em retorno para Belém, acompanhada de suas 2 noras. Veja o que diz o versículo 8. Disse-lhes Noemi, capítulo 1, versículo 8. Voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os que morrerem comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Porque era esse o costume. Os filhos, o marido morto, o irmão que sucedia tinha a obrigação de se casar com a viúva. Então, a palavra diz que Orfa, com um beijo, se despediu de Noemi e voltou para a sua vida anterior. Que coisa triste. Voltou para os seus deuses. O nome Orfa significa corça nova. Mas a Bíblia diz que o Ruth se apegou a Noemi. Noemi mais uma vez insistiu com Ruth. Volte, Ruth, para os seus deuses, como fez Orfa. Mas a resposta de Ruth consiste num dos textos mais lindos da Sagrada Escritura. Versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, isso é lindo, o teu Deus é o meu Deus. É o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que texto lindo, queridos. O nome Ruth significa amizade. Se eu tivesse que definir o caráter de Ruth com uma única palavra, eu a definiria com a palavra tenacidade. Tenacidade significa a qualidade do que é tenaz. Se lembra da cola tenaz? Pois é. É aquilo que tem grande coesão, que é firme, que é viscoso, que é muito aderente, que é constante, que é pertinaz. Tenacidade é a particularidade do que demonstra perseverança, do que demonstra persistência. Entendam, a corça nova, Orfa, foi embora, mas a amizade Ruth ficou. Amém? Pais, orem por seus filhos. Orem por pessoas com o caráter de Ruth para se casarem com seus filhos e filhas. Peçam a Deus também que removam da vida de seus filhos e filhas as pessoas com o caráter de Orfa. E você, jovem, olhe se ele ou se ela tem um caráter de Ruth ou se é Orfa, para depois não se arrepender. Tenacidade é a particularidade de quem demonstra perseverança. Essa era a Ruth. Orfa volta às coisas do passado, aos deuses do passado. Mas Ruth fica com Noemi. Agora percebam, queridos, o cuidado de Deus. Primeiro com o povo de Israel, voltando a dar-lhes pão. E segundo, com Noemi, colocando consigo Ruth, uma amizade verdadeira. Ouçam. Um bom amigo será sempre aquele que nos ajuda a retornarmos à casa do Pai. Se teu amigo não faz isso, ele não é amigo. Amém? Ouça! Deus sempre coloca pessoas especiais no nosso caminho para nos ajudar na hora da nossa dor. Aleluia! Deus colocou Ruth na vida de Noemi em sua peregrinação para Belém. Deus colocou Lucas ao lado de Paulo na prisão. Vejam o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. Olha o que esse homem de Deus diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Amém? Louvado seja o Senhor. Peça a Deus amigos como Ruth,
e como Lucas. Mas também, queridos, seja para outras pessoas como foi Ruth e como foi Lucas. Porque há pessoas que são verdadeiros vampiros emocionais e espirituais. Querem sugar tudo da gente, mas não dão nada em troca, não é verdade? Outra questão que me vem à mente, queridos. É possível ainda haver beleza em meio à turbulência da vida? Seria ainda possível sorrirmos e vivermos dias felizes? Sim, é claro que sim. O Senhor se alegra com a nossa alegria. Ainda há poesia na vida, ainda há beleza na vida, ainda podemos ter vislumbres do bom e do belo neste lado de cada eternidade. Sim, por favor, não se desespere. E aí nós chegamos ao terceiro ponto, a terceira verdade. Deus é o maior poeta que há e escreve com poesia a sua história. Amém? Você pode crer nisso? Percebam, a história de Ruth é terrível, de Noemi é terrível. Se a história de Noemi e de Ruth terminasse no capítulo 1, seria uma verdadeira tragédia. Mas graças a Deus, que há sempre um novo capítulo, amém? Amém? Graças a Deus. Vejamos como termina o capítulo, versículos 19 a 21, capítulo 1. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Conhecia a história. E as mulheres diziam, não, esta Noemi. Porém, ela lhes dizia, não me chameis mais Noemi, amável, agradável. Não. Chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. E a Bíblia diz assim, no versículo 22, com esse coração amargo, azedado, que Noemi volta da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus queridos, o poeta dos poetas, aleluia, já havia escrito aquela história com uma beleza tal, com uma doçura tal, com uma paixão tal, que só se pode ver nos relatos bíblicos. Percebam a beleza da pintura, aleluia. E o capítulo 2 surge, então, mudando o preto e o branco para cores vívidas e alegres. Louvado seja Deus. O capítulo 2 muda completamente. Poderíamos então, queridos, e me perdoem os teólogos aqui presentes, mas eu vou intitular o capítulo 2 de Manual da Corte do Cristão. Amém? E aqui eu gostaria de me dirigir especialmente aos jovens, não aos adolescentes, que adolescente não tem que namorar, viu, gente? Isso é a minha opinião pessoal. Me dirijo aos jovens. Eis que surge na história um personagem cujo nome era Boaz. E como todos os nomes dessa história são importantes para conhecermos o texto com profundidade, termos luzes, não é? O nome Boaz significa nele está a força. Percebam? Ruth, então, vai ao campo para rebuscar. Eu vou explicar para vocês o que é rebuscar. Na lei de Moisés, foi estabelecido que toda a plantação que ficava nas esquinas dos terrenos, não é? As propriedades de plantio, e aquelas que ficavam próximas à margem, às estradas, o proprietário não podia colher dali, porque aquilo era reservado aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, ao estrangeiro pobre em suas peregrinações e assim por diante. Então não podia. Isto significava, se chamava a lei do respigo, ou a lei do rebusco. Ruth, pobre, vai para rebuscar. E, mercê de Deus, ela entra numa terra. O Senhor a conduz para a terra de quem? A terra de Boaz, daquele que está à força. Vocês já imaginam, então, o que vai acontecer? Ruth, que fora casada com um doente triste, agora conhece um homem cujo nome indicava força.
E eu vou descrever na minha imaginação, na minha leitura imaginativa da Bíblia, o que aconteceu. Boaz entra montado no seu cavalo, em sua plantação. E ele vai passeando por ali, de repente ele vê uma moça e diz, uau! E algo começa a acontecer no seu coração, porque ele está com o coração totalmente voltado para ela. E eu vou descrever com essa imaginação, porque eu sei que a Bíblia é bela, a Bíblia traz essa poesia, o livro de Ruth traz essa poesia para nós. Boaz, possivelmente era um sujeito de meia-idade, talvez com os cabelos já brancos, prateados do tempo, não é? E ele era caracterizado como um homem valente. E Ruth, uma jovem bonita, de uma tez diferente, porque era de outro povo, não é? Tinha um sotaque diferente, um pouco engraçado, claro, falava ainda o hebraico meio arrastado, mas era necessário para se comunicar com Boaz. O que a gente pode dizer? Love's in the air. Amém? Mas voltemos ao manual da corte do cristão, do capítulo 2. Primeiro passo da corte. Eu não gosto de chamar de namoro, eu acho esse nome muito... Então vou chamar de corte, amém? Ok. Primeiro passo. Escolha um pretendente crente. Amém, jovem? Crente. Não caia no engano. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor esteja convosco, e responderam eles, o Senhor te abençoe. O que está acontecendo aqui? Boaz era crente, não estava pagando de crente, não. Ele era, de fato, crente. E ele abençoava os seus empregados que o abençoavam. Boaz era gente boa. Amém? Segundo passo. Conheceu o seu pretendente, a crente? Segundo passo. Busque informações sobre a pessoa. Versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? Respondeu o servo, esta moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse-me ela, deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ouça, queridos, Boaz estava buscando informações daquela moça. Não dê um passo decisivo, jovem, sem conhecer bem a pessoa. Não dê. Crente namora para casar. Se não vai casar, para que namorar? Eu e os pastores concordamos com isso, viu, gente? Eu falo pelo colégio pastoral. Se não vai casar, namorar para quê? A brincar com os hormônios? Tome cuidado. Conheça preliminarmente a família, os pais, os irmãos, e somente depois dê o terceiro passo. Amém? Está tudo certo com a família, legal, gente boas? Então, terceiro passo. Comece a conversar com acuidade e demonstre apreço. Veja o que diz o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Esperto ele, né? Nem tampouco passas daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. O que é isto? Cuidado. Não é? Conversando com acuidade, demonstrando apreço. Amém? Quarto passo. Demonstre cuidado para com a pessoa. Vai dizer o versículo 9, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após eles. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ou seja, não precisa nem você fazer esforço para tirar água do poço. Amém? Queridos, quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama não exige o que não é lícito exigir. Amém? O amor verdadeiro não pede provas. O amor verdadeiro é a prova. Louvado seja o Senhor. Quinto passo do nosso manual da corte do cristão. Reconheça o esforço verdadeiro. Versículo 10 vai dizer, então, ela inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth, queridos, além de ser moabita, era viúva. As viúvas naquela época perdiam a posição social garantida pelo marido e geralmente perdiam a posição econômica também, caso não tivesse a proteção de um homem.
eram economicamente dependentes da sociedade em geral. Sexto passo, examine e valorize o caráter. Amém? Versículo 11 vai dizer, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O que Boaz está fazendo? Ele não disse, olha como você é bonita. Ele disse, uau, que caráter é o seu. Amém? Procure o caráter da pessoa. Não se iluda, jovem, com a aparência. A aparência pode ser importante, mas não será muita coisa se não houver caráter cristão. Cuidado com o caráter. Sétimo passo, busque a bênção por meio da intercessão. Versículo 12, Boaz vai dizer, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele está intercedendo, queridos. Não existe relacionamento que vá se voltar para o noivado e para o casamento, que não exige intercessão. Amém? Oitavo passo, confirme-se no trato a valorização da pessoa. Veja o que diz o versículo 13. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Preste atenção no trato. Porque se já nesse primeiro processo, o processo do conhecimento, não é, a pessoa te trata mal, com desdém, com descaso, o que esperar depois? Se ele te trata como rinoceronte, para não dizer como um cavalo, moça, cai fora. Ou não? Ou você vai pagar para ver? Nono passo, evite constranger, trate com respeito. A hora de comer, versículo 14, a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, e come pão, e molhe o teu vinho, no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dele, ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Percebe o que está acontecendo? Boaz a tratou com respeito. Com respeito. Boaz não o chamou para um lugar escuso, afastado, mas a tratou com respeito. O tratamento é próprio e não impróprio. O lugar é um lugar de honra e não de desonra. São sinais que precisamos ver. Em último lugar, 10º passo. Trate e seja tratado com bondade. Versículo 15 vai dizer, levantando-se ela para rebuscar. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas. Deixa eu explicar o que é isso. Gavelas eram os montes de cereal. As pessoas, os pobres, não podiam rebuscar no monte. Deixa eu explicar, voltar um pouquinho e explicar o que é rebuscar. Eu esqueci de falar isso lá atrás. O que é o rebuscar? Quando os segadores passam nas plantas, eles colhem direto da árvore, isso é o buscar. Ok? Se algo cair no chão, se alguém for pegar o do chão, significa rebuscar. O rebuscar era proibido, porque aquilo era dos pobres. Ok? O que está fazendo o Boaz aqui? Olha, gente, vocês reuniu todos os seus trabalhadores e disse assim, olha, vocês vão deixar essa moça rebuscar até entre as gavelas, viu? Não a repreendeis. Ok? Deixai-a colher, não a censureis. Versículo 16, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as cair para que apanhe. Não a repreendais. Gente, é lindo, não é essa história, queridos? História de um homem de meia idade, de uma viúva. Pensem comigo. Eles poderiam fazer o que quisessem. Ora, ele era de meia idade para mais. E era uma viúva. Se quisessem deitar e rolar na relva, quem poderia falar alguma coisa? Mas não. Eles preferem o caminho da santidade, porque sabiam o Deus a quem serviam. E essa palavra não é mais para os jovens, não é mais para você que se tornou divorciado, ou para viúva. Viva uma vida de santidade. E busque do Senhor, que o Senhor vai trazer para você a pessoa certa. Agora ouça. Se o capítulo 2 trata da corte,
O capítulo 3 trata do noivado. Ao chegar à casa de Noemi, Noemi esperava Ruth no portão. A narrativa de Ruth deixou Noemi atônita. Se na corte foi tudo bem, é claro que para Noemi é hora de pensar no noivado. Um passo de cada vez, amém? Um passo de cada vez. Não se precipite. Vejamos o conselho de Noemi, Ruth capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha o que essa sábia mulher diz. Minha filha, não é de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Olha que coisa. É dever das mais velhas ensinarem as mais novas. Paulo explica sobre isso, não é? E é o que Noemi está fazendo. Quando ele repousar, não é? Fica de olho nele, né? Fica de olho nele. Porque quando ele repousar, notarás o lugar em que ele vier a se deitar. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. E respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Na sequência do texto, o que acontece? Ruth procede conforme a orientação de Noemi. Então, ela se prepara, ela se adorna, ela se perfuma, coloca o melhor vestido e vai ao encontro de Boaz na eira. Quando Boaz comeu e bebeu e, estando de coração alegre, se deitou e dormiu junto ao monte de grãos. Então, diz os versículos 8 a 13, olha só, sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, os pés descobertos, ele acordou. Né? Assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada nos seus pés. Eu acho que ele se lembrou da declaração de amor de Adão para Eva. Essa é, afinal, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Acho que ele ficou assim encantado com ela e diz, quem é você? Você é bonita demais, né? A minha leitura imaginativa. Versículo 9. Quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa à tua serva, porque tu és resgatador. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tendes receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está. Bem está, gente. Se, porém, não quiser resgatar, eu o farei. Tão certo como vive ao Senhor, deita-te aqui até amanhã. O que está acontecendo? Ele está completamente apaixonado por Ruth. Ruth está completamente apaixonada por Boaz. Aí Ruth volta para a casa. Boaz entrega para ela litros de cereal e ela volta e Noemi, encantada com tudo aquilo, claro, mais uma vez, Ruth conta tudo para Noemi, e Noemi, no versículo 18 do capítulo 3, ela vai dizer, espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas, em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Coração! Entendam o que significava o resgatador. O resgatador era o parente mais próximo que tinha o direito de resgatar a terra de Noemi. O parente teria a oportunidade de ampliar sua própria fortuna, sua própria propriedade, quando da morte daquela viúva, porque ela não tinha herdeiros. O resgate consistia na compra das terras por um preço baixo, mas um preço que ajudaria a viúva a viver de forma digna. Era um excelente investimento para o futuro, porque quando Noemi morresse, a terra era incorporada, e mesmo assim ele podia usar a terra e plantar. Não é? O resgatador teria, todavia, que se casar com Ruth, segundo a lei do levirato, que nós já falamos. Não é? Um homem morre e deixa a viúva sem filhos. Se ele tiver irmão, o irmão mais velho tem o dever de se casar com aquela mulher, ter um filho com ela, e o filho vai ter o nome do morto, para que a linhagem do morto permaneça em Israel. Era esta a inteligência do texto bíblico. Boaz era o segundo no direito, no dever do resgate.
Logo pela manhã, então, Boaz subiu à porta da cidade. Eu imagino ele saindo de sua casa, apressado, mais uma vez montado no seu cavalo, né? E à porta da cidade, queridos, se julgavam os litígios, era onde ficava o tribunal de pequenas causas. Boaz chama então 10 anciãos da cidade para servirem de testemunha no julgamento. O resgatador é convocado para o julgamento. Fulano, vem cá, temos aqui uma causa. A causa? Não estou sabendo, pois é, temos uma causa. Né? Deixemos que o texto conte a história, porque é melhor. Versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu, depois de ti. Está interessado? Ele quer mostrar assim um certo desdém, né? Mas, enfim, respondeu ele, o primeiro na linha de resgatadores. Eu a resgatarei. Aí, o Boaz diz com muita propriedade, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, ou seja, você precisará se casar com ela, com a moabita, idólatra, aí, um negócio esquisito. Já viúva para suscitar o nome do esposo falecido ou doente e triste. Então você vai fazer a herança para ele, e não era um bom negócio, porque se ele se casasse com Ruth e tivesse um filho, a herança ficava para o filho. Então ele não queria mexer com isso, ele não queria problema. Então diz o resgatador no versículo 6, para mim não a poderei resgatar, para não prejudicar a minha herança, a minha propriedade. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderia fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar quando o negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim, se confirmava o negócio em Israel. E disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu. E tirou a sandália, o calçado e entregou. Então Boaz pegou aquela sandália, sandália abençoada. Aleluia. E ele diz aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion, a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. E a palavra diz que os anciãos e todos os presentes naquela localidade abençoaram a Boaz e a Ruth. Quando a mão do Senhor, queridos, está abençoando, tudo irá bem. Tudo. Quando o casamento é da vontade do Senhor, tudo irá bem. Agora, se não é canseira, enfado, é problema. Então pense bem. Notem, queridos, essa narrativa belíssima, nessa poesia contada pelo Senhor em sua palavra. Notem na transformação daquela história de tristeza, amargura e morte, numa história de alegria, paz e vida. Notem. Você crê que Deus está hoje transformando histórias nessa noite? Restaurando vidas. Você crê que o Senhor pode restaurar a sua história hoje? Aleluia. Eu quero concluir esse sermão dizendo para vocês que o capítulo 4 é o capítulo do casamento e da família. Na sequência, o texto diz que Boaz se casou com Ruth e o Senhor lhes deu um filho. O interessante, queridos, é que as vizinhas de Noemi, alegres e maravilhadas, são elas que dão o nome à criança. E ela diz, não serão vocês, somos nós, estamos vendo de fora, estamos vendo a bênção que o Senhor está fazendo na vida de vocês, e o nome deles será Obed. Obed significa servo. E disseram a Noemi, ele será o seu resgatador. Obed gerou a Jessé, cujo nome significa presente de Deus. Jessé gerou a Davi, e seu nome significa amado
Percebam que todos esses nomes conectam a mesma história, a história de Cristo. São nomes para o restaurador verdadeiro, que é o Senhor, o servo sofredor de Yahvé, o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré, o presente de Deus para nós, para a nossa salvação, o amado do Senhor. Eis o meu filho em quem tenho prazer, disse o Senhor. Todas as histórias estão conectadas, queridos. Criação, queda, redenção e consumação. A história da sua vida tem tudo a ver com a história de Noemi e de Ruth. Todas as histórias estão vinculadas a uma história muito maior, que nós chamamos de metanarrativa, uma verdade universal, inquestionável, insofismável, que une todas as nossas histórias em torno do nosso Deus. É isso que está acontecendo aqui. Vocês percebem o que está acontecendo na história de Noemi? A tragédia pessoal de Noemi foi transformada numa belíssima poesia, num romance de final feliz. É isso que o Senhor faz conosco. Não importa a doença que você possa estar enfrentando, a dificuldade, a crise na tua conta bancária, seja o que for, o final será a consumação e os verdadeiros filhos de Deus, os eleitos, irão para sempre habitar com o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Deus é o restaurador por excelência. E é isso que Ele faz com as nossas vidas. E eu gostaria de encerrar fazendo algumas aplicações. Primeira, não deixe que os sofrimentos da vida distorçam a imagem que você tem de Deus. Não deixe. Qual era a imagem que a Noemi do capítulo 1 tinha de Deus? Ela responderia: Deus, para mim, é um Deus pronto para punir, que moveu sua pesada mão contra a minha família, trazendo-me amargor. Deus era o Todo-Poderoso que se voltou contra mim, a ponto de eu não querer mais ser chamada de amável e agradável, mas sim de mara, de amarga. Era a visão dela. Mas era a visão, queridos, apenas de uma fração de sua vida. O nosso Deus não está afeto à linha do tempo, queridos, como nós estamos. O nosso Deus é um Deus eterno, de eternidade em eternidade. E Ele sabe o fim para o qual caminha a sua vida. E você pode confiar nesse Deus. Segunda aplicação, lembre-se que ainda há esperança, que a vida pode ser ainda bela, que Deus está cuidando de você. Há esperança, sim. Agora, se fôssemos perguntar para Noemi qual é a imagem que a Noemi do capítulo 2 tinha de Deus, ela falaria: o Senhor é um Deus de benevolência, que não se esquece nem dos vivos nem dos mortos. Tal restaurador suscita a herança, a linhagem da minha família. Ainda há esperança, ainda posso sorrir, ainda posso festejar. Meu coração ainda pode pulsar forte, porque eu creio num Deus que cuida de mim. Terceira aplicação, tenha certeza que na hora certa, Deus manifestará o seu projeto infalível. Se fôssemos perguntar para Noemi, do capítulo 3, quem é Deus para você? Certamente ela diria: o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que planeja, cujos planos não falham. Eu não conhecia os planos do meu Deus, mas como eu fui errada. Sim, eu quero ser chamada, mais uma vez, de amável, de agradável. Me chame de Noemi. Quarta e última aplicação. O Deus da nossa história restaura a nossa sorte e nos prepara para a vida eterna. É isso que o Senhor faz. Finalmente, se perguntássemos para Noemi do capítulo 4, quem é Deus para você? Que imagem você guarda de Deus no final de sua vida? Ela falaria: verdadeiramente o Senhor é o Deus que se importa conosco, que cuida dos seus filhos, que restaura as famílias. Deus é um Deus que se importa com a nossa história. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus sabe. Talvez você esteja procurando respostas e não encontre. Talvez você possa estar se martirizando por decisões erradas do passado e tendo hoje que lidar com as consequências. Talvez você esteja com o coração apertado, angustiado, quebrado.
Talvez você se coloque ao lado de Noemi, da Noemi do capítulo 1, reclamando de tudo e da vida. Talvez hoje a sua vida tenha se transformado numa amargura que parece não ter fim. Talvez a sua alma esteja ferida, carcomida pela tragédia, pelo sofrimento. Mas ouça, no capítulo 2 da tua vida você encontrará esperança. No capítulo 3 da sua vida, você chegará ao deslinde do projeto de Deus. No capítulo 4 você verá a restauração de Deus na sua casa. Amém? Ouça, ainda há esperança, é Deus quem dá beleza à vida. A vida está nas mãos dele, do poeta divino. Ele está escrevendo cada verso do poema que é a sua vida. No final você descobrirá a coerência métrica, verá a perfeição melódica, conhecerá a consistência rítmica. Portanto, não desista. Não entregue os pontos. Em Deus não há equívocos. Confie nele. Não importa o quão terríveis tenham sido suas decisões do passado. Hoje, Jesus vem ao seu encontro e te abraça e te afaga, te enxuga as lágrimas e te diz: eu cuido de você. Eu cuido de você. Você me pertence. Aleluia. Jesus é o Deus que se importa. Ele é o Deus restaurador. E Ele já chegou aqui nesta noite, Ele veio para restaurar a história da tua vida. Restaurar significa fazer voltar ao estado original, mas o sentido bíblico ganha uma amplitude. Restaurar significa tornar melhor do que no princípio. Assim será no dia da nossa glorificação. Creia, acredite, você é cristão. Essa é a nossa fé. Jesus de Nazaré é o Deus da restauração e já chegou aqui. Creia, Ele vai restaurar a história da sua vida e da sua família. Acredite, não deixe o seu pensamento vacilar. Espere que o Senhor fará. Curve a sua cabeça, querido, quero orar por você. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus restaurador. Tu és o restaurador das vidas, das histórias, das famílias. Não importa o engano do passado, o desmantelo, o desvario. Não importa, Senhor. O que importa é o hoje, porque o tempo se chama hoje, agora. E hoje e agora o Senhor veio ao encontro de sua igreja para fazer uma grande obra. Eu creio assim, Senhor. E o meu irmão e minha irmã também creem assim. Oh, Senhor, vem e olha a dor do coração de cada um. Olha o sofrimento. Olha a agonia. Perceba, Senhor, nesse coração que sangra, no coração carcomido pela amargura da vida, um coração que perdeu a esperança, que não sabe mais o que é esperar em Deus. Ah, Senhor Jesus, Tu és o Deus restaurador. Restaure as nossas vidas. Restaure as nossas histórias. Restaure a história dos nossos filhos. Filhos que se afastaram do caminho do Senhor. Filhos que estão longe. Traga-os de volta, Senhor. Restaura, Senhor. Tu és o Deus da restauração. Nós cremos com todo o nosso coração. Entregamos e confiamos a nossa vida a Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.